A mobilização dos auditores da Receita Federal em protesto contra a quebra de acordo salarial com o governo já está causando prejuízos. Desde que decidiram fazer fiscalizações mais detalhadas de mercadorias, as liberações começaram a atrasar. E de acordo com o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, se a ação continuar e atingir todas as empresas da Zona Franca, a perda pode chegar a 100 milhões de dólares por dia. Quase 4.000 contêineres cheios de mercadorias que aguardam por liberação. E de acordo com os auditores da Receita Federal, nada vai ser normalizado até que eles consigam um reajuste salarial. A gente tinha uma audiência pública, a audiência ela foi mais uma vez, vamos dizer assim, adiada, né, para 4 de outubro. Então a categoria, os colegas ficam muito impacientes, porque é uma demora longa, né? É um desgaste que vai sendo paulatinamente aumentado, acelerado, e você fica sem respostas, né? Toda essa iniciativa é tratada como uma mobilização, já que eles não deixaram de trabalhar. Muito pelo contrário, as fiscalizações ficaram ainda mais rígidas. É como se em uma blitz de trânsito, os policiais parassem todos os carros em horário de rush e analisassem item a item de cada automóvel, o que geraria um congestionamento absurdo. É exatamente o que os auditores da Receita Federal estão fazendo. Assim, todo o processo de liberação de mercadorias fica muito mais lento. De acordo com o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, as empresas já têm prejuízos. Existem mercadorias que estão há 3 semanas aguardando a liberação e cada semana que passa o período de armazenagem aumenta e isso é o custo maior para as empresas. Ele diz ainda que se a mobilização continuar por pelo menos mais uma semana, algumas linhas de produção vão parar. Traria muito prejuízo por queda do faturamento dessas empresas e o pior prejuízo que é a questão social, o risco aos empregos que esses investimentos aqui geram hoje, e esse é um movimento que traz muitas preocupações para nós. E nós vamos continuar acompanhando esse caso. E atenção, um incêndio agora há pouco atingiu uma loja de eletrodomésticos no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio é de grandes proporções. Começou em uma casa na Rua Flamengo e depois se espalhou para os prédios próximos. Pelo menos 4 carros dos bombeiros foram deslocados para conter as chamas. A cobertura completa do incêndio você confere amanhã, a partir das 6 horas, no Manhã no Ar. E você consegue imaginar Manaus mais quente que o normal? Assusta só de pensar, não é mesmo? E o pior é que essa previsão foi confirmada pelo Instituto Fiocruz em um estudo que mostra as mudanças climáticas em alguns estados do país. No Amazonas, a previsão é de um aumento de até 5 graus na temperatura. Nara não sai de casa sem sombrinha. O motivo? Esse calorão manauara. Não tem como andar sem sombrinha, com criança e água, né, na bolsa. Quem não se protege do mesmo jeito sofre ainda mais. Tá suado já? Suado, muito. E se ficar mais quente ainda? Aí, rapaz, o bicho vai pegar, aí o bicho pega. E é bom se preparar, porque a previsão para o Amazonas é de dias mais quentes e secos. De acordo com os números da Fiocruz, daqui a 25 anos, Manaus vai aumentar em 5 graus a sua temperatura e reduzir em 15% a quantidade de chuvas. Isso deve prejudicar a reprodução de espécies, o meio ambiente e, claro, o nosso dia a dia. Isso afeta todos os setores, até no Amazonas, por exemplo, o transporte. Se você tem redução de chuva, como parece que está tendo agora no sul do estado esse ano, você tem o rio baixando de nível, tem a navegação prejudicada, tem redução de população de peixe, de oferta de alimentos. Essa projeção faz parte do projeto de vulnerabilidade de mudança do clima, que avaliou 62 municípios do Amazonas, com base nos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As alterações de temperatura são previstas para os anos de 2041 a 2070 e variam de acordo com cada região. Devido a serem muitas características, cada município vai apresentar a sua vulnerabilidade devido a um fator específico. Então, por exemplo, para Careiro da Várzea, que juntando a situação presente, associando a situação presente com o clima, foi um dos municípios mais vulneráveis, dentre os 62 avaliados, o que influenciou muito essa elevada vulnerabilidade foi a questão ambiental. Então, questão de cobertura vegetal, questão de ocorrência de desastres naturais.
Assim, as cidades com maior vulnerabilidade são Careiro da Várzea, Boca do Acre, Lábrea, Canutama, Boa Vista do Ramos, Urucurituba e Inhamundá. A partir de agora, cada um desses municípios pode atualizar os dados e desenvolver políticas públicas para diminuir os possíveis impactos das mudanças climáticas. O projeto está desenvolvendo um programa de computador, um software que permite ao governo do estado atualizar isso daqui a 2 anos, por exemplo. O objetivo é justamente orientar a política pública para aquelas regiões do estado que estão mais vulneráveis por uma razão ou por outra. E foi confirmado mais um caso de microcefalia relacionado ao Zika vírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esse é o 2º caso da doença em Manaus. Das 26 notificações da microcefalia, 6 já receberam confirmação que não tem relação com a doença. 8 foram descartadas e 10 continuam em investigação. Desde dezembro de 2015, a Censa já confirmou mais de 3.201 casos da doença, sendo 433 em grávidas. Hoje, permanecem em investigação 121 casos, sendo 56 em gestantes. Em maio, o governo do Amazonas anunciou que iria mudar toda a estrutura da saúde no estado. CAIMs seriam fechados, haveriam mudanças nos horários de funcionamento de unidades de saúde. Mas até hoje isso nunca aconteceu. O que houve para o governo não implementar essas mudanças? Vamos conversar com o secretário estadual de saúde, que explicou o que aconteceu. Em maio, quando o governo do estado anunciou que iria fechar unidades de saúde e transferir serviços para a rede municipal, a população protestou. Não vai fechar! Não vai fechar! 4 meses depois, nada mudou. Segundo o secretário estadual de saúde, os atendimentos continuam como sempre foram. Todas as unidades de saúde de competência da gestão estadual, portanto do governo do estado, estão em pleno funcionamento como sempre estiveram. Os CAICs, por exemplo, estão previstos dentro do reordenamento algum tipo de mudança. Só de janeiro a junho deste ano já atendemos mais de 400 mil crianças. Nos CAIMs, mais de 48 mil atendimentos de janeiro a junho. Tem nos SPAs juntos, que são 10, nós temos um número de mais de 730 mil atendimentos. Os números comprovam que nós estamos com as unidades funcionando normalmente. Segundo Pedro Elias, as mudanças não saíram do papel porque os Ministérios Públicos Estadual, Federal e de Contas interviram. Porém, as alterações do sistema de atendimento de saúde do estado ainda devem acontecer. O Ministério Público Estadual e Federal e o Ministério Público de Contas, também no Tribunal de Contas, entende que deveria haver uma suspensão por 90 dias no processo e que a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus deveria participar desse planejamento. Essa proposta conjunta deverá ser reapresentada daqui a 45 dias numa nova reunião que acontecerá lá no Ministério Público. E voltamos agora com novas imagens do CIOPS para mostrar para você como é que está o trânsito em outro ponto da cidade. A gente está vendo imagens agora da Avenida Noel Núteus, no cruzamento com a Timbiras, na Cidade Nova, Zona Norte, fluxo muito intenso nesse momento. A gente vê ali uma carreta fechando o cruzamento e os carros praticamente parados ali do outro lado. A gente vê muito congestionamento agora à noite. Então, na Noel Núteus, ali no cruzamento com a Timbiras. Mais informações do trânsito a gente traz para você a qualquer momento. E daqui a pouco tem futebol. Fast vence Princesa e é o novo líder do Barezão. É logo depois do intervalo.